Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente tem uma conversa daquelas, viu? Vamos mergulhar em Humano, Demasiado Humano, volume 1, do Nietzsche. A gente separou uns trechos bem legais do livro, incluindo o prefácio da segunda edição e vários aforismos-chave. Nossa missão aqui é, desvendar algumas daquelas ideias mais provocadoras do Nietzsche, sabe? Sobre o tal do espírito livre, a moralidade, cultura, arte, enfim, a condição humana. Vamos procurar aqueles nuggets de sabedoria que ainda ressoam forte hoje. Prontos? Com certeza. E é super importante situar esse livro, né? Humano, Demasiado Humano é um divisor de águas na obra do Nietzsche. Ele está se afastando daquela vibe mais romântica do começo, sabe? A influência do Wagner, do Schopenhauer. Ah, sim. E aí ele entra numa fase bem mais crítica, analítica, quase científica, eu diria. É aqui que ele começa a lapidar o estilo aforismático dele, aquelas frases curtas e impactantes, e a botar o dedo na ferida dos pilares da cultura ocidental. É um marco, sem dúvida. E um conceito que já chega chutando a porta é o do espírito livre, né? Ele até fala no prefácio que meio que inventou esses caras. Por pura necessidade pessoal, quase como amigos imaginários para aguentar a barra da doença, da solidão. Exato. Ele é muito sincero quanto a isso. Diz algo como, eles não existem, nunca existiram, mas ele precisava acreditar neles. Via ali uma promessa para o futuro, talvez. Que loucura! E como é essa jornada para se tornar um espírito livre? Não parece ser fácil? Não de jeito nenhum. Ele descreve um caminho bem árduo, na verdade. Começa tipo com isolamento, com uns experimentos selvagens, como ele chama. Umas coisas meio excêntricas para quebrar padrões. Experimentar mesmo, né? Isso. E depois vem uma fase longa de convalescência. É um período de transformação, que dói, claro, mas também é cheio de descobertas. O objetivo final é alcançar o que ele chama de madura liberdade do espírito. E o que seria essa madura liberdade do espírito? Não é só sair fazendo o que dar à telha, imagino. Longe disso. Envolve muito autodomínio, sabe? Ter controle sobre si, uma disciplina do coração, como ele fala. E, o que é crucial, a capacidade de ver as coisas por vários ângulos. Múltiplas perspectivas, até as opostas. Tão poeticamente, né? Aquela sensação de liberdade de pássaro, de horizonte e altivez de pássaro. Olhar de cima com mais distanciamento e clareza. Mas isso tem um preço, não tem? Ele fala num perigoso privilégio de poder viver pela experiência, se jogar na aventura. Parece ótimo, mas perigoso. Exatamente. É um privilégio, mas é perigoso porque te arranca da zona de conforto, das certezas quentinhas. E exige uma coisa fundamental: ser senhor de si mesmo. Senhor de si. E isso inclui dominar até as próprias virtudes, não deixar que elas te controlem. É sacar que toda avaliação, todo valor que a gente atribui vem de um ponto de vista específico, de uma perspectiva. E isso significa ter que encarar o que ele chama de injustiça necessária da vida. Injustiça necessária. Como assim? A ideia de que, por sermos limitados e parciais, nossas avaliações nunca são totalmente justas num sentido absoluto. Sempre há um ângulo, uma preferência. Reconhecer isso é parte dessa liberdade madura. É bem desafiador, né? Nossa, muito. E essa jornada toda, essa busca pela liberdade, parece que não é só um exercício intelectual, né? Tem um propósito maior por trás. Tem sim. Ele conecta isso com uma noção de destino, de tarefa pessoal. Fala de uma força secreta, uma necessidade interna, quase uma gravidez inconsciente que te empurra para viver certas coisas, sabe? Desde a miséria até a felicidade plena. Pra quê? Qual o objetivo disso? Para poder entender o que ele chama de problema da hierarquia. Ou seja, como o poder, a capacidade de julgar, a amplitude da visão, como essas coisas estão ligadas e crescem juntas. É como se essas experiências todas fossem um material bruto para construir uma compreensão mais profunda do mundo e de si mesmo. Entendi. Bom, saindo um pouco dessa esfera individual e olhando mais para a sociedade, a crítica dele à moralidade tradicional é demolidora, né? Ah, completamente. Ele não poupa.
Chega a dizer que a história toda dos sentimentos morais é, na real, a história de um erro gigantesco. Um erro? Qual erro? O erro central para ele é o da responsabilidade. E esse erro se baseia num outro, a crença no livre-arbítrio. A ideia de que a gente escolhe livremente ser quem a gente é e fazer o que a gente faz. Peraí, ele questiona o livre-arbítrio? Totalmente. Se ninguém escolhe ser quem é nesse sentido absoluto que a tradição moral prega, então como a gente pode ser responsabilizado moralmente? Para Nietzsche, no fim das contas, julgar moralmente alguém é sempre uma forma de injustiça. Uau! Isso é radical. Quer dizer que culpa, mérito, essas coisas todas seriam, tipo, uma ilusão? Na visão dele, sim. Ou, pelo menos, construções que partem de uma premissa furada. Ele faz umas análises psicológicas muito afiadas disso. Pega a compaixão, por exemplo. Certo. Ele nota como, às vezes, a gente sofre mais pela culpa de um amigo do que pela nossa. Talvez porque a gente idealiza mais o outro, né? Mas ele também cutuca dizendo que a compaixão nem sempre é tão altruísta assim. Como não? Pode ter elementos de prazer pessoal ali no meio. A própria emoção que a gente sente, o sutil exercício de poder ao consolar, até uma sensação de superioridade que pode surgir. Nossa, é uma visão bem menos romântica da compaixão. E a maldade? Como ele enxerga a maldade? De um jeito parecido, ele tenta desmistificar. Argumenta que, na maioria das vezes, quem faz o mal não está buscando o sofrimento do outro como fim em si. O que a pessoa busca, na verdade, é um prazer próprio. Que tipo de prazer? Pode ser a satisfação da vingança, uma excitação nervosa, a sensação de poder, de ser superior. Ele até cita o mirimê, nada mais comum que fazer o mal pelo prazer de fazê-lo. Mas, por outro lado, ele também dá uma relativizada. Ele diz que a maldade pura mesmo, desinteressada, é rara. Sabe por quê? Porque, segundo ele, os homens, em sua maioria, estão ocupados demais consigo mesmos para serem malvados. O nosso egocentrismo acaba sendo uma barreira para a maldade ativa. É uma sacada interessante. Muito. Essa análise psicológica é cortante. E isso leva a uma ideia que parece quase libertadora, mas também meio perturbadora. A da inocência de tudo. Se ninguém é responsável no sentido tradicional. Então, de uma certa forma, tudo é inocente. As ações que a gente chama de boas talvez sejam só impulsos originais, maus ou egoístas que foram refinados, sublimados, sabe? Canalizados para algo que a sociedade aceita. E as más? Talvez sejam impulsos bons ou neutros que se embruteceram, que não acharam uma forma melhor de sair. A diferença seria mais de grau, de sofisticação do que de natureza, entende? Caramba, é uma inversão total do jeito que a gente costuma pensar sobre moral. E qual seria o objetivo dessa visão toda? Onde ele queria chegar com isso? Olha, ele meio que vislumbra um futuro onde a humanidade poderia superar essa fase moral e se tornar mais sábia. Uma humanidade consciente dessa inocência básica, capaz de entender as motivações sem cair no julgamento fácil. Seria um salto, hein? Um salto enorme. Ele até usa uma metáfora linda para isso. A da borboleta que acabou de sair do casulo e fica meio cega com a luz forte da liberdade, da nova compreensão. É um tipo de conhecimento que pode ser ofuscante no começo. Entendi. E essa ideia de evolução, de mudança constante, parece ser chave para ele, né? Inclusive nas nossas próprias crenças. Ele critica bastante quem se apega demais às convicções. Muito. Ele é bem duro com a rigidez mental. Chega a dizer que quem nunca muda de convicção, quem nunca revisa a fundo as próprias ideias, é representante de culturas atrasadas, de mentalidades paradas no tempo. Forte isso. Para ele, mudar de opinião, rever as crenças, não é traição nem fraqueza. Pelo contrário, é sinal de vitalidade intelectual, de desenvolvimento. É parte essencial do crescimento, sabe? Ele até usa a palavra traidor, se não me engano. Usa sim. Ele diz que para evoluir, para seguir em frente, a gente precisa, de certo modo, se tornar traidor dos nossos ideais antigos, das nossas certezas passadas. É um chamado constante para a gente ter flexibilidade mental, para não virar fóssil das próprias ideias. Precisa coragem para largar o que já não serve mais. Falando em largar ideias, vamos mudar um pouquinho o foco para a arte e os artistas. Como é que Nietzsche os vê nesse livro? Ele que sempre foi tão ligado à música, à cultura?
Pois é, mas a visão dele aqui é bem crítica, na verdade. Desmistificadora. Sobre a arte em si, ele aponta para a tal da ilusão da perfeição. Diz que o artista muitas vezes esconde o trabalho duro, sabe? O suor, os rascunhos, para parecer que a obra surgiu do nada, magicamente, como um milagre. Uma espécie de truque. É, um truque que encanta a gente. E sobre a relação do artista com a verdade, ele meio que coloca o pensador, o cientista, num outro patamar. Como assim? Ele argumenta que a moralidade do artista em relação à verdade costuma ser mais fraca. O artista, segundo Nietzsche, prefere as interpretações brilhantes, fantásticas, mesmo que não sejam as mais exatas. Ele resiste a métodos mais sóbrios, busca o efeito, o impacto. Mas ele não quer a verdade. Talvez ele lute pela dignidade superior do humano, como Nietzsche diz, mas na prática ele não quer abrir mão daquilo que faz a arte dele funcionar. O mito, o símbolo, o extraordinário. A verdade nua e crua pode atrapalhar. Entendi. E a música? Ele era tão apaixonado, mas aqui a visão parece mais... pé no chão. Exato. É até surpreendente. Ele basicamente diz que a música por si só não é profunda ou cheia de significado intrinsecamente. Não fala da vontade ou da coisa em si, como o Schopenhauer, que foi mestre dele, achava. Então, de onde vem o significado da música para ele? Para Nietzsche, a música ganha significado pelo simbolismo que o intelecto humano foi colocando nela ao longo da história, principalmente pela associação com a poesia, com rituais, com emoções específicas. É a cultura que veste a música de sentido, entende? Nossa, isso desmonta bastante aquela ideia romântica da música como linguagem universal da alma. E ele faz algo parecido com a figura do gênio, né? Faz sim. Ele ataca direto o que chama de culto ao gênio. Diz que essa admiração quase religiosa que a gente tem pelo gênio nasce, em parte, da nossa vaidade. Tipo, se ele é tão diferente, um milagre, então eu não preciso me comparar, não preciso competir. Faz sentido. Mas, na real, ele argumenta que a atividade do gênio não é um milagre do além. Seria fruto de pensamento focado, observação atenta, capacidade de combinar as coisas de um jeito novo. Algo bem parecido com o trabalho de um bom inventor, de um estrategista, de um cientista dedicado. Então, menos inspiração divina e mais transpiração. Trabalho duro. Basicamente isso. Ele valoriza demais o que chama de diligente seriedade do artesão. Aquele cara que aprende a dominar as partes, os detalhes, a técnica, antes de querer construir o todo grandioso. O gênio seria, então, um mestre artesão do pensamento, ou da criação. Alguém que dominou tanto o ofício que faz parecer fácil. Não é milagre, é método, trabalho e uma energia enorme concentrada. Mas apesar dessas críticas todas, ele não joga a arte fora, certo? Ela ainda tem um papel importante para ele. Fundamental. Ele reconhece que a arte teve um papel histórico crucial. Foi a arte, ao longo dos milênios, que ensinou a gente a olhar para a vida com interesse, a achar prazer na existência, mesmo com todo o sofrimento. A ver a vida como um fenômeno que vale a pena ser apreciado, como algo belo. Que interessante. E nesse sentido, o homem científico, o buscador da verdade, seria uma espécie de herdeiro do homem artístico. Ele herda e aprofunda essa capacidade de gostar da vida, essa alegria na existência que a arte cultivou na gente. A ciência continua o trabalho da arte, só que por outros meios. Que conexão bacana. E saindo um pouco da arte, olhando para a sociedade, para a política da época dele, quais são as observações que mais chamam a atenção em Humano Demasiado Humano? Olha, tem umas análises ali que são bem afiadas e, olhando hoje, parecem até meio proféticas. Por exemplo, a crítica dele ao socialismo, que estava começando a ganhar força na Europa. O que ele dizia? Ele via com muita desconfiança. Chamava de irmão mais novo do despotismo, sabe? Quase uma reação autoritária disfarçada. Ele achava que essa busca por um poder estatal total acabaria esmagando o indivíduo. Chegou a escrever que o socialismo se prepara secretamente para governos de terror. É uma visão bem sombria e, claro, polêmica. Bem contundente mesmo. E essa preocupação com o indivíduo versus a massa, o Estado, aparece mais vezes. Sim, é um tema que volta. Ele fala, por exemplo, da
da inevitável destruição das nações europeias como coisas separadas e do surgimento de uma raça mista, o tal homem europeu. Ele via o nacionalismo que crescia na época como algo artificial, perigoso, que ia contra essa tendência histórica maior. E nesse contexto tem aquela defesa que ele faz dos judeus, né? Exato. É bem interessante notar isso. Ele via os judeus como um ingrediente valioso e necessário nessa futura mistura europeia. Ele elogia abertamente as contribuições judaicas para a história. Cita Cristo, Spinoza, o livro mais poderoso que seria a Bíblia, a lei moral mais eficaz do Decálogo. E critica o antissemitismo. Critica duramente, chama de grosseria literária, uma forma de ressentimento. É uma posição muito clara e que ia contra a maré de muitos intelectuais daquele tempo, né? Sim, muito notável. Especialmente pensando em como as ideias dele foram distorcidas depois. E quanto ao ritmo da vida moderna? Ele já percebia alguma coisa ali? Percebia, sim. Ele diagnostica uma intranquilidade moderna, uma agitação crescente, principalmente no Ocidente. Ele via isso como uma transformação da civilização numa espécie de nova barbárie. Nova barbárie? Como assim? Uma barbárie não por falta de recursos, mas por falta de calma, de reflexão. Ele sentiu uma necessidade urgente de fortalecer o lado contemplativo da vida e criticava também os tais homens ativos, aqueles superocupados, funcionários, comerciantes, até os eruditos, por serem muitas vezes preguiçosos naquilo que realmente importava para ele. A atividade superior, a individualidade, o pensamento próprio. E o que seria essa atividade superior? Seria a atividade de quem pensa por si, de quem cultiva a própria mente, o próprio espírito. Ele via a agitação constante como uma fuga de si mesmo. Chega a dizer que a atividade de muitos desses homens ativos é irracional, como a do banqueiro que acumula dinheiro sem nem saber por quê. Nossa! E aí ele lança aquela provocação, define como escravo aquele que não tem 2/3 do dia para si. Ou seja, quem não tem tempo livre para si mesmo, para pensar, para se desenvolver, não é verdadeiramente livre. Uau! 2/3 do dia é uma meta e tanto, ainda mais hoje. E para amarrar essa ideia toda do espírito livre, ele usa uma imagem muito bonita no final do livro, a do andarilho. Sim, é uma metáfora poderosa que sintetiza muita coisa. O andarilho é aquele que conquistou a liberdade da razão, que se soltou das amarras antigas. Ele não tem uma meta final fixa, sabe? Porque ele sacou que a busca, a jornada em si, é o que vale. Ele encontra alegria na mudança, na passagem, no movimento. Não deve ser uma vida fácil, né? De jeito nenhum. O andarilho enfrenta as noites escuras, os desertos, as cidades hostis, as dificuldades da vida e do pensamento independente. Mas ele também vive as venturosas manhãs, momentos de clareza, de beleza, quando ele vê as musas dançarem na névoa das montanhas. Lindo isso. Ele está buscando o que Nietzsche chama de filosofia da manhã. Uma filosofia leve, clara, afirmativa, que nasce depois de atravessar as sombras. É a imagem de alguém que aprendeu a dançar com incerteza e a achar beleza no que é passageiro. Essa imagem do andarilho realmente captura a essência dessa liberdade sofrida, dessa busca sem fim. Que mergulho, hein? Intenso, nesse humano demasiado humano. Nietzsche não dá moleza não, né? Ele nos força a repensar tudo. Moral, verdade, liberdade. Quem a gente acha que é? Fica aquela pergunta na cabeça, a qual você deve? Qual ordem a gente obedece hoje? Como é que a gente cultiva essa liberdade de espírito num mundo que parece empurrar tanto para conformidade? Exatamente. E acho que um ponto final interessante para a gente pensar é que esta obra, mesmo sendo dessa fase de transição dele, continua sendo um espelho incrível para as tensões que a gente vive até hoje. Essa briga interna nossa entre ser indivíduo e fazer parte da massa. Entre a nossa sede de conhecimento e a necessidade tão humana de ter alguma certeza, algum chão firme. E a tensão entre a crítica mais radical, aquela que demole tudo, e ao mesmo tempo uma afirmação profunda, vibrante da vida, com todas as dores e delícias que ela tem.
Humano Demasiado Humano é, acima de tudo, um convite que não envelhece. Um convite para a gente se autoanalisar com coragem e ter a ousadia intelectual de continuar pensando, questionando, caminhando, mesmo sem mapa definitivo. Um convite poderoso, sem dúvida. Muito obrigada por essa conversa, por nos guiar nessas ideias tão desafiadoras. E para quem nos ouviu, obrigada pela companhia nessa exploração toda. Até a próxima!